Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast Delivery no Quadrado. Eu já queria deixar aqui alguns recadinhos. Você que está assistindo aí, então, senta o dedo no like aí, ativa o sininho, se inscreva, porque todo mês aqui a gente vai ter 2 episódios que vão te ajudar aí a prosperar no teu delivery, a vender mais, a se posicionar melhor. Então, a gente está sempre trazendo alguém aqui muito relevante nessa área para trocar conteúdo, informação com a gente. Já aproveita, na descrição do vídeo tem os perfis aí das nossas operações, o perfil também e o link do nosso site, grupoimperadordelivery.com.br, onde você vai tomar um pouco mais de contexto da nossa ideia. Lembrando que o nosso objetivo aqui sempre é trazer um conteúdo de muito valor para ajudar você a transformar a sua vida através do delivery. Mais um dia eu tô com meu amigo aqui, Walter. Manda aí, Walter. Salve, rapaz! Salve, massa! Chefe Walter Lage na voz. Hoje nós estamos aqui no nosso quarto episódio para falar com um cara maneiro demais. Trouxemos ele lá de São Paulo para vir conversar com vocês e, meu irmão, hoje eu vou arrancar tudo dele. Hoje ele vai entregar tudo. Se no terceiro episódio eu entreguei coisa demais, se no terceiro episódio eu entreguei coisa demais, não assistiu? Volta lá, mano. Pelo menos tirar o pneu do avião da pista você vai tirar, mano. Tá muito bom mesmo. Tá bom, não tá? Tirou o pneu, já tá voando, mano. Mas ele, meu irmão, ele é o mago. Minha esposa chama ele mestre dos magos. Gabriel, meu irmão, prazerzão te ter aqui, brother. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite. É uma honra, irmão. Ih, mas honra é nossa, a gente gosta de você demais. E honra maior a minha de estar aqui com 2 dos meus diretores, os caras que mandam muito. Eu entendo de panela e colher. Agora o Guto entende muito de marketing e o Gabriel, cara, manja muito de iFood. Na verdade, o Gabriel manja de quase tudo. Gabriel Bezerra, o nosso diretor de iFood e expansão. E olha que esse grupo vai expandir. Fala, Gabriel. Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra, primeiramente, o convite, né? Fazer parte do grupo. É muito satisfatório mesmo caminhar com vocês. O Guto também fera demais no marketing, tem aberto muito minha cabeça para esse mercado. Espero poder aí compartilhar informações que sejam relevantes para vocês, contar um pouquinho aí da minha trajetória, e é isso aí. Bom, muito bom. O Gabriel, cara, o primeiro contato que eu tive com ele já nas reuniões, assim, já dá para ver que é um cara muito diferenciado, que além de dominar muito a área dele, né, ele consegue ser perigoso, como eu brinco, né, em outras áreas também. E assim, isso é muito legal porque dentro de uma operação de delivery, né, é muito importante não só você dominar, de repente, obviamente aquilo que você tem de melhor, mas você conhecer também, saber navegar, ou pelo menos iniciar outras áreas. O Gabriel faz isso com muita propriedade, cara. Então, Gabriel, mais uma vez, obrigado. E eu queria te mandar aqui a primeira logo. O Gibi 001 da vida do Gabriel aí. Como é que você chegou, qual é a tua trajetória, como é que você chegou nesse mercado de maluco aí? Cara, esse mercado é de maluco. É uma história que toda vez que eu tenho que contar um pouco da minha história, já começa a emocionar, né? Eu não tenho nenhuma história triste pra contar e graças a Deus por isso, né? Mas eu acho que meu exemplo sempre começou a partir da minha família, né? Meu pai é do Nordeste, do Ceará, semi-analfabeto. Minha mãe terminou o ensino primário. E desde que eu nasci, meu pai sempre empreendeu, né? Começou na área de construção civil. Teve empresa com mais de 200 funcionários quando eu era criança. Carro zero na garagem, casa própria. E se passou por situações de uma hora para outra, muda governo, muda tudo. Acaba tudo e começa do zero, sempre se reinventando. E aí, quando eu fiz 19 anos, meu pai estava no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. Aí chegou num momento que eu falei, cara, meu pai tá precisando de ajuda, ele começou a se reerguer de novo. Nunca teve medo de trabalho, teve 200 funcionários e quando voltou a gente foi pro Maranhão, tem umas doideiras, a gente foi pro Maranhão, meu pai aprendeu a criar frango no DVD, não, na época era fita cassete do Carrefour. E foi pro Maranhão que meus tios que moram aqui em Brasília, meu tio, né, que é casado com a minha tia, tinha família lá e ele se aventurou, foi criar frango. Passei 1 ano e meio no Maranhão, não deu certo, voltou de novo. E foi morar dentro de obra, mano. Veio pro Rio de Janeiro, primeiro no litoral norte de São Paulo, depois foi pro Rio de Janeiro e, tipo, cara, já teve tudo e agora vou dormir dentro de obra para economizar dinheiro. Começou do zero e quando a empresa começou a prosperar,
eu resolvi ir ajudar ele, né? Já namorava que hoje é minha esposa, falei, cara, eu preciso ir pro Rio de Janeiro ajudar minha família. Meu pai e minha mãe já estavam lá há alguns anos. Fui e comecei a trabalhar com meus pais. Foi minha primeira empreitada como empreendedor. Fiquei 11 anos dentro da área de construção civil e nos últimos anos, né, que agora 6 anos, eu fui para essa área de delivery. Criei uma marca do zero, a hambúrguer, né, que vai passar aí na telinha daqui a pouquinho, o boné do Walter. Criei do zero, desde logo, nome, tudo. Foi um projeto que Deus colocou na minha vida, que eu acredito que foi tudo direcionado de Deus. E mais uma vez a gente deu as mãos, eu, minha esposa e meus pais, e começamos esse projeto do zero. E aí foi 6 anos estudando muito sobre delivery, logística, cozinha, receita. E aí fui estudando muito. E quando Deus me direcionou, falou, eu sou de São Paulo, né? Fiquei quase 13 anos no Rio de Janeiro. Quando era hora de eu voltar para São Paulo, né? Que as coisas começaram a me empurrar para esse caminho de voltar. O João do iFood, né? O João Barcelos lançou o curso Primeira Turma do Gestor de iFood. Falei, cara, eu vou fazer esse curso. Tava buscando uma direção, fiz o curso e aí fui trabalhar diretamente com consultoria. Minha marca no Rio de Janeiro continuou, eu vendi a loja, é uma marca registrada por mim. Então eu toco o projeto como, né, licenciamento de marca. E aí voltei para São Paulo para trabalhar com gestão, né? Graças ao João, eu sou muito grato ao João. Vou até aproveitar aqui para falar isso publicamente, porque ele ajudou mesmo a mudar minha vida nesse sentido. E com isso, de novo, grato ao João, que um belo dia divulgou meu trabalho e o Walter veio falar comigo. E 2 meses e meio nessa loucura. Então, de uma forma resumida, é isso. Só né? tem 2 meses e meio? Quase 3, eu acho, né? Cara, então, parece assim, que passou um ano, né? Acho que de uma forma resumida, é mais ou menos isso. E os pilares, pra mim, tudo que eu vou fazer tem que ter um porquê. Sim. Eu não consigo fazer, né, sem motivo. E meus pilares sempre foi, cara, dar o melhor pra minha família. Então, eu sempre me dediquei muito por isso. Hoje tem uma baixinha aí já com 4 anos, minha esposa, que são meus principais motivos. E, cara, toda a lição de vida que eu tenho, a maior herança que eu podia ter na minha vida foi o caráter que meu pai e minha mãe me modelaram pra sempre correr atrás do que é meu, sem precisar pegar nada de ninguém, mano. Muito então, bom. Resumidamente é isso. Ô, cara, você falou da tua trajetória, com 19 anos você começou, né? Com teu pai e tudo. Com certeza você viveu muitos desafios nesse período também, né? E a gente sabe que empreender é muito disso, né? A gente resolver problemas, né? Apagar incêndio. 2 por dia. E aí você fala que em dado momento você foi para abrir tua operação de delivery. Que momento que você teve essa virada de chave, assim, pensou, cara, eu vou por esse caminho, né, eu vou abrir uma marca, Como é que foi isso Como é que chegou a hamburgueria na sua vida? Cara, assim, vocês sabem... na obra, né? Vocês sabem disso, né, mas a galera não sabe. Eu sou cristão. Sim. Né, e tudo que eu faço hoje é movido pela minha fé. Sim. E a gente tava pensando no que abrir, cara, a gente começou literalmente, tava contando pro Walter, num fundo de quintal. Né, a gente ainda tinha empresa de construção civil. Nessa trajetória com meu pai, a gente quebrou 3 vezes na área de construção civil. E o que a gente vai fazer? Que teoricamente todo mundo precisa? Comer, né? Só que quando todo mundo pensa isso, ninguém pensa que comer é mercado, não é restaurante. Restaurante você vai comprar quando você tem dinheiro. Sim. Senão você come em casa. É desporto, né? Aí meu pai, vamos fazer pastel. Eu falei, cara, pastel, não tenho tesão nisso. Do que eu gosto? Aí comecei a lembrar da minha infância. Cara, São Paulo, a gente era moleque, quando sobrava uma moeda no bolso, né? De origem humilde, a gente ia comer hambúrguer, um x-salada, tal. Aí eu falei, cara, hambúrguer é uma parada que eu gosto, mas eu nunca fiz. E aí? Outra coisa que eu gosto muito de churrasco, que a Anne, quando ela começou, ela tinha operação do final de semana de churrasco, frango assado, churrasco, e os outros dias era hambúrguer. Falei, cara, então isso é uma coisa que eu gosto. Agora vamos começar a fazer, vamos estudar. E isso foi assim, tipo, né, contando numa forma pausada, mas aconteceu em 1 mês, 2 meses. E a gente alugou espaço, começou a fazer obra, abriu uma loja lá com a parede toda amarela, mesa de plástico, uma chapinha de 800 conto, uma fritadeirinha de 300. Mandou bala. E os primeiros dias eu era o chapeiro, nunca tinha feito hambúrguer, virei chapeiro. E ainda saía pra fazer entrega, porque não tinha entregador. Né? Era uma rua muito residencial, então não tinha fluxo de pessoas para sentar para comer.
ia fazer entrega. E aí eu comecei a estudar muito no processo. Falei, cara, já que eu vou fazer, eu tenho que fazer o melhor. Uhum. Aí vai buscar fornecedor, vai buscar... Então, literalmente, a gente começou do zero. Eu nunca tinha trabalhado com isso, minha esposa, meus pais. E a gente deu as mãos e foi todo mundo junto. Cara, minha esposa trabalhou no domingo pra ganhar minha filha na segunda-feira. Caramba. Então, assim, sempre foi na base de muito suor, de muito trabalho. E, tipo, hoje eu entendo, né, que tudo tem um motivo, né? Tem. Tudo que a gente passou. Hoje eu entendo isso. Mas você passa por algumas coisas que é difícil você entender. E aí, como que eu vim para essa parte da gestão, né? Que eu fiz o curso do João e me especializei. Foi quando eu entrei por direcionamento de Deus, a logo do One fui eu que fiz, o cardápio fui eu que fiz. Eu nunca tinha feito hambúrguer na vida. Eu sentei numa mesa e comecei a escrever um cardápio. Nome de hambúrguer. Porque xiça, quando a gente era moleque, eu e um parceiro meu falava, cara, vamos comer um hambúrguer, vamos comer um xiça, vamos comer um baconzinho. Então o nome veio daí. Então o nome hambúrguer, o nome dos lanches é meio que a pegada de quando a gente era moleque em São Paulo. As gírias que a gente usava, Suas então referências. surgiu mais ou menos disso. Fantástico. Show de bola. Te vendo falar aí que a Dani trabalhou, até um dia antes de ganhar neném, me lembrou demais, assim, no começo, a feijoada do Imperador começou lá em casa. Então os brothers estavam lá na rua tomando uma gelada e sabe que eu gosto pra caramba. E daí a gente, na hora que os motoboys iam embora, a gente fechava. A gente tem 2 cachorrinhos e 3 gatos. Eles ficavam no único lugar que não era delivery na casa, era a nossa suíte. O nosso quarto, o meu e da Margarete. Até o quarto dos meninos virou. O freezer e a geladeira foi pra dentro do quarto deles, pra poder liberar a cozinha. Cara, meus moleques é maneiro demais. O bom, se tivesse calor, abria, já virava ar-condicionado, né? Cara, os moleques são bonzinhos demais. Nunca falaram, pô, a gente tá precisando de mais espaço. Nunca falaram nada. E daí os brother lá da rua, meus vizinhos, sábado, domingo, na hora que a gente fechava 3 horas, estavam lá tomando, assando carne. Daí eles ficavam de olho que a área de serviço da minha casa tem um cano que joga lá na rua. Daí na hora que a água saía lá no cano na rua, aí eles falavam que era tipo o concílio Vaticano. O conclave, que quando sai a fumacinha que o novo temos papa. Daí eu lavando louça. E daí quando tava com muito calor, jogava uma panela de água na cabeça lavando louça. Daí na hora que a água saía lá na rua, daí eles sabiam que tava pertinho de eu vir. Então, mano, eu lavava louça, mas lavava louça. Era eu e Margarete, o Vitor e o João. Mais ninguém. Então, na hora que você falou isso, mas na hora veio na minha cabeça, bicho. Cara, é bom demais a gente ter história pra contar, de como a gente começou, de como foi. Isso aí eu acho que é o grande lance, sabe, Gabriel? É o grande lance, assim, de pensar, pô, mano, nada foi de mão beijada. Uma coisa, brother, um burguês ter 100 mil, 200 mil, alugar um espaço, meter tudo de inox, fogão top, chapa top, bacana. Mas eu acredito, mano, no cara que começa sem nada, ou com pouca coisa. Ele tem uma gana e uma garra muito maior, que ele sabe que se der errado, ele perdeu tudo. Então, assim, isso é um combustível gigante, velho, sabe? Cara, mas essa questão do perdeu tudo, do all-in, você apostar todas as suas fichas, o grande problema que eu acho, né, da galera falando um pouco sobre iFood, sobre empreender no Brasil, o grande problema que eu acho da galera, assim, você começar de qualquer jeito, eu acho ok, porque, tipo assim, as condições que eu tenho, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho hoje pra amanhã eu poder oferecer algo melhor. Isso é o capricho. Né? Mas eu acho que o grande problema, por exemplo, nada contra as grandes empresas, porque elas fizeram algo lá atrás pra chegar aqui, né? Todas as grandes empresas geralmente começaram pequena, nem que não seja aquela empresa, mas o cara teve uma história antes por trás pra chegar até ali. Sim. E o cara foi se desenvolvendo. E eu acho que o grande problema do delivery hoje, do cara que começa em casa, do cara que começa, que nem a gente começou, você em casa, eu com um fundo de quintal, é o cara estacionar naquilo, ele não querer estudar. Ele, tipo, pega e vira. Toda vez que você vai falar com um cara de iFood, o cara fala assim, cara, mas o meu pastel é o melhor. Mas a minha feijoada é a melhor. O meu hambúrguer é o melhor. Beleza, pro seu paladar. Só que você não vende só pra quem é igual você. Sim. E a grande questão hoje, que eu acho que isso é a área que o Guto pode falar muito melhor do que nós dois, cara, bons produtos não vendem mais. O que vende é marketing. Não que você tem que ter um produto ruim e focar só em marketing. Eu acho que os dois caminham junto. Eu tenho um bom produto, não tenho marketing, é muito difícil.
Eu tenho um produto mediano e tenho um marketing, eu vou vender mais. Eu tenho um produto ruim e tenho um marketing, ele vai dar certo por um tempo, mas não vai continuar se você ajustar o processo. Então, assim, eu comprei uma chapa que deu, a fritadeira que deu. Só que meu volume aumentou, eu não queria só pôr dinheiro no meu bolso. Eu fui melhorando meus equipamentos. Eu comecei sem coifa, com exaustor. Depois eu comprei uma centrífuga de casa, que durou uma semana, porque a chapa era tão quente que ela derretia. Então, assim, são processos que você tem que evoluir. Senão você estaciona, né? E o grande problema é esse, toda vez que você vai conversar com alguém, então assim, cara, hoje a base do iFood são 200 ou 300 mil restaurantes cadastrados. E tipo assim, e eu falo isso do pequeno e do grande, tem muita gente que tem dinheiro, que nem você falou, às vezes o cara tem, sei lá, 200 mil para abrir uma loja. Mas se ele não conhecer os processos e estudar, ele joga aquele dinheiro fora, porque não retorna. Não volta. Minha loja por exemplo, remetendo a hamburgueria, eu tenho uma chapa da Vulca, uma fritadeira não sei do que, tá, mas e o resto? O atendimento é um conjunto de coisas, né? Exatamente. E assim, é o que eu sempre te falo. Pra mim, eu acho que a maior honra da questão do Grupo Imperador é a sua mentalidade. Você chegou a um ponto, você falou, cara, até que eu cheguei sozinho. Cara, é absurdo que você vendeu sozinho. Né? Começou em casa, é absurdo. Trabalhando sexta, sábado e domingo, o volume de feijoada que você vende faz o quê? Vai fazer 3 meses que você começou. Esse ano você começou a trabalhar de terça em foi diante. Novembro. Então assim, mas você já tinha um volume muito grande. 5 meses. Você tinha um volume Antes muito era grande. Vendia 100k trabalhando sexta, sábado e domingo. Então assim, cara, mas você pensou assim, cara, eu tô colocando um dinheiro maneiro no meu bolso. Qual que é o próximo passo? Você podia parar aí. Ou modelar seu negócio para licenciar, franquear e todo mundo se vira para fazer. Tá aqui, tá validado, dá certo. Você preferiu fazer um grupo onde você tenha um cara que entende de marketing para direcionar, um cara que é especialista em delivery e você é o especialista de cozinha. Você contratou uma pessoa para cuidar dos seus Instagrams, está contratando uma pessoa para fazer todas as suas consultorias de partes técnicas de cozinha. Então, assim, você está investindo no seu negócio. Cara, é caro, é caro. Você podia estar pondo esse dinheiro no bolso, mas você está olhando a longo prazo. E empresa é isso. Né? Eu sempre falo que, assim, negócio não é filho. Eu aprendi isso muito na dor, né? A gente sempre conversa. Meu pai tem um perfil muito parecido com o seu, com a empresa, de achar que os funcionários é meio que filho dele. É uma responsabilidade. E quando você traz isso, eu acho legal. Desde que você não atrapalhe o seu negócio. Porque assim, empresa ela foi feita para dar lucro. Cara, eu amo hambúrguer de coração, mas quando eu vi que eu tinha que abrir mão pela minha família, eu abri. Ela continua sendo minha, mas eu não preciso estar atrás de um balcão. Então, a grande questão é essa. Um negócio ele foi feito para dar resultado. Senão, não é negócio. Virou ONG. E nem ONG hoje vive sem resultado. Né? Então, assim, a gente tem que partir do pressuposto que a gente precisa evoluir, que é o que você fez. E a gente tem que lidar como negócio. O negócio foi feito para dar dinheiro, é lógico, tem um sentimento por trás. Você criou uma marca. Você é a persona da feijoada do Imperador. Tem tudo isso envolvido, mas só faz sentido a partir do momento que te der resultado. Porque se um mês der prejuízo, você põe do bolso 2, 3, 4, tem uma hora que você perdeu o tesão e aquilo vai te levar mais pro fundo do poço do que te edificar. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, de evoluir, de não se estagnar e de entender que negócio é negócio, no meu ponto de vista. Sim. Eu concordo plenamente. Não, eu também fecho. Eu acho que você trouxe um assunto interessante, um tema que você abordou sobre o marketing como um pilar para você vender. Né? E eu costumo dizer o seguinte, cara, se o teu atendimento é ruim, se o teu produto é ruim, o marketing ele vai só potencializar aquilo que você é, nada mais além. Agora, se você tem um bom atendimento e o seu produto é bom, tenho certeza, o marketing vai te potencializar nisso também. Então, se você não se preocupa com isso, como o Gabriel trouxe, com o processo, com a qualidade da tua entrega, qualidade do teu atendimento, e você faz marketing, você vai só dar tiro no pé. Você vai vender uma vez e não vai vender mais, porque assim, você vai potencializar aquilo que você é. Então, olhar para dentro da operação, né, e com esse olhar de evolução, de processo, de aprender, eu acho muito importante. E eu acho que o Gabriel trouxe outro ponto também que eu gostei bastante, né, quando ele começou a operação, e talvez isso tenha te forjado como um cara que buscou estudar, né? E aquele cara que ficava na chapa, de repente ficava no caixa e ia entregar. E então a gente tá falando de algumas Batia áreas, os canteiros, né? E corria pra cabecear. A gente tá falando de várias áreas de um delivery, né? E aí, obviamente, você vivendo essa experiência, você começou a entender os gaps e tudo que precisava melhorar nesse processo. Quando você buscou estudar isso, cara, como é que foi essa descoberta para você? Você ia buscar um conhecimento, trazia e aplicava. Como que foi sentir essa melhora gradativa em cada coisa, assim, no teu processo? Cara, assim, o delivery em si, né, ele é um organismo vivo. Sim.
É a mesma. A gente, se for trazer para uma figura de linguagem, o delivery e o restaurante, você tem processos, né? Por exemplo, a cozinha é a mesma coisa para ambos os sentidos, né? O seu processo de embalagem e entrega é o seu empratamento. O Walter é chefe de cozinha e pode explicar melhor, porque não adianta você fazer uma comida excelente, chegar e servir pro cara num prato de qualquer jeito, né? É o que eu falei no episódio anterior. Dificilmente uma comida feia, ela é gostosa. Eu sou campeão de comer comida de neném. Somente se for batida. Mas eu sei que eu sou exceção, mano. Por isso que a nossa feijoada é empratada, monta, põe cebolinha, põe uma pimenta biquinho, pra justamente causar essa semelhança com o empratamento. E aí o motoboy é o garçom. Né? Então, aí enquadra a questão até do marketing mesmo. Você vai fazer o marketing do seu produto numa embalagem, como você entrega seu produto, como o motoboy se apresenta na casa dele. É o ponto de contato, né? É o único ponto de contato, exatamente. Então, assim, o que eu comecei... Quando eu era literalmente cru. Eu já geria empresa, né? Eu com meu pai, a gente chegou a ter mais ou menos 100 funcionários juntos, só que na área de construção civil. Então, eu entendi um pouco de equipe, né? E o que eu queria passar para minha equipe, que eles faziam parte do processo final. A parte deles não era só fazer o hambúrguer. Só que quando eu comecei, a equipe era eu, meu pai, minha mãe e minha esposa. Eu trabalhava na cozinha com a minha esposa e meus pais ali na parte de atendimento, né? Então, assim, por exemplo, como chapeiro, sou excelente, como montador, porque, tipo, eu não tenho o cuidado que minha esposa tinha de arrumar o alface, o tomate, eu queria ser ágil. E aí, chegar no caso da hora que ele abrisse, ele ia desmontar tudo, né? Então, você começa a estudar processos. Aí, os processos do delivery é uma série de coisas. Cara, você pode fazer o melhor produto. Se você não tiver uma boa embalagem, ele não vai chegar bom, né? E aí, você estudou sobre cozinha. Beleza, eu tenho uma puta receita de hambúrguer. Mas se eu não estudar todo o resto do processo, por exemplo, como vende no iFood. Cara, chegou dias de a gente ficar, tipo, semana pra vender 2, 3 pedidos no iFood. Cara, é muito engraçado. Meu primeiro pedido no iFood foram 2 hambúrgueres vegetarianos. Eu falei, cara, não é possível que eu abri a hamburgueria pro primeiro cara que pedia hambúrguer de grão de bico. Eu falei, mano, né? Mas beleza, aí o cara ainda reclamou do hambúrguer. Cara, eu queria morrer quando você não entende esse processo. O cara foi e me deu, acho que a primeira nota que eu tive no iFood foi uma nota 3. Cara, você fica assim, cara, só tô fazendo merda. Meu primeiro hambúrguer foi hambúrguer de casa, era fraldinha com creme de cebola. No dia que eu fiz a degustação pros amigos, que a gente chamou tipo uma inauguração ali pros amigos, foi carne moída com creme de cebola. E todo hambúrguer odeia temperar hambúrguer, né? Tipo, foge totalmente da regra do que é. Então eu não tinha noção. Cara, eu abri um delivery em 2 meses sem conhecer nenhum processo. Eu gostava de hambúrguer, mas não sabia o processo. E aí eu fui estudar cozinha, primeiro ponto, estudei, entendi como faz o hambúrguer. Depois comecei a estudar sobre equipamentos, que equipamento eu preciso ter para atender a quantidade que eu quero atender. Depois você tem que formar equipe, você começa a crescer, você precisa treinar pessoas, então você precisa entender como você tem que gerir aquela pessoa e como você treina ela para ela fazer, você tem que se replicar, porque o Gabriel não pode estar em 2, 3 operações ou em 2, 3 setores ao mesmo tempo. Então você vai treinar processos. Depois você vai entender a logística, porque o motoboy fala, eu não consigo fazer 15 entregas na noite. Cara, dá para fazer e sobra. Então você tem que entender a logística, como que funciona, conhecer a sua região, né? Quais são as rotas que você deve fazer. Hoje você tem vários sistemas que te ajudam nisso. Cara, a gente tá falando de 6 anos atrás, é muito tempo. Cara, a pandemia fez que o tempo passasse muito rápido e ensinou muita coisa pra gente no delivery, né? Sim. Ensinou muita coisa no delivery. E aí comecei a estudar. Aí fui pra área de precificação, que era algo que eu já fazia na minha empresa de construção civil. Eu era prestador de serviço. Então eu tinha que saber precificar a mão de obra do meu funcionário. E aí eu fui estudar sobre precificação de produto. E aí, por último, eu via que meus amigos... Eu comecei a entender, fui começar a estudar sobre iFood. O que no iFood dá certo? E fui estudar sobre iFood. Foi a última etapa, né? Hoje é muito mais simples. Naquela época, cara, não tinha informação que tem hoje. Não tinha. Não tinha esse curso do João de gestor. Nem os mais básicos que ele dá hoje, né? Pelo menos eu não tinha acesso a isso. A mesma gratidão que você tem com o João é a mesma que eu tenho. Só que na época eu não tinha grana pra pagar a consultoria dele. Daí eu fazia, igual a gente chegou, eu falei, cadê o Einstein? Cadê o Atari? Cadê isso? Né? Eu sempre falo nisso, galera. Se você nunca ouviu falar, vá procurar o que é Castelo do que, Guto? Das memórias, né? Das memórias. Cara, isso é sensacional. Então, o que eu formei? Tudo que o João falava, eu ia. Eu estava num lugar assim, nesse espaço geográfico. Então, eu entendi várias coisas. Embalagem, com o João. Quando eu falo João, é o João Barcelos, embaixador do iFood.
eu fui entender de embalagem, eu fui entender de entrega rápida, eu fui entender de categorias. E é isso que o Gabriel falou. Mano, se você não estudar, você não vai acompanhar. Primeiro, quem estuda já soa, mano. Já, porque a gente tem muita concorrência, né? Você tá doido Tem demais. muita concorrência grande. Não tem um nicho hoje no mercado de comida que não tem alguém referência. Sim. Sim. Você vai pegar o de hambúrguer. Cara, tem um monte de redes, os maiores fast food. Cara, mas hambúrguer artesanal é fast food. Cara, é hambúrguer. É. Hambúrguer. E, tipo, você não vai concorrer com um cara que tá no mundo inteiro, que é o... McDonald's. Que é o maior BK, do mundo. Você não vai concorrer com um cara desse, mas você tem que saber como que é seu mercado. E, tipo assim, o próprio iFood entendeu isso. A galera reclama muito do iFood, mas eu sempre falo, cara, a regra do jogo é o seguinte, quando você faz um contrato, tem a parte dos dois lados. Se você não acha justo, você não assina e não segue. Você assinou, irmão, o jogo é esse. Quem que paga o pato com isso? Infelizmente, mano, quem paga o pato é você, cliente, que tá pedindo no iFood. Sim. Porque o cara, ele vende se você ligar no telefone, chamar no WhatsApp, no cardápio digital dele. Só que o cara prefere o iFood, entendo. Maior marketplace da América Latina de comida. Os caras têm uma puta de uma tecnologia. Investe muito em marketing que você não precisa. Sim. O cara já tá fazendo o trabalho por você. Exato. E uma coisa que quase ninguém percebe, você só paga se você vender. É o que eu sempre falo, cara, quanto que custa pra ter uma loja numa rua sem movimento? Quanto que custa pra você ter uma loja na praça de alimentação do shopping mais top de Brasília? Pois é. O iFood é isso, só que você só paga comissionamento sobre isso. Né? O seu aluguel lá, agora eu acho que foi pra R$130 por mês, se você vender mais de R$2.500. Então a galera gosta, tipo assim, a gente reclama muito e procura pouca solução. Né? Então, parte já desse pressuposto. Então, você tem que se enquadrar no mercado. E o iFood entendeu isso, que, tipo assim, cada 6 restaurantes que cadastravam, cara, em menos de um ano ficava um. E o iFood é comissionado. Fala, cara, tá errado. Tá errado. Então, cara, o próprio iFood, se você hoje fala assim, vou abrir o iFood, você abriu o seu iFood lá. O primeiro mês você tem consultoria dentro do iFood. Você faz ali, tem uma pessoa que vai te ajudando com o básico. Fazer um cadastro de cardápio. Não tinha isso antigamente. Não. O iFood tem um banco que você abre tua conta ali, você não tem dificuldade, você vai abrir no aplicativo. Cara, colocou o João lá pra ensinar. Cara, o João no começo foi perseguido pelo iFood. Hoje ele é embaixador. Por quê? O iFood entendeu, cara, esse cara tá ensinando os outros a vender. Ele tá trabalhando pra mim sem ganhar nada. Né? Então, trouxe o João. Aí pega um chefe de cozinha ali na área de confeitaria, ensina a fazer doce. Se você hoje tem um iFood Decola, cara, só por ali... Pega o João Diamante. Só por ali, cara, você entra dentro do iFood Decola, você aprende um monte de coisa. Hoje, as redes sociais, você tem curso de tudo, né? Hoje o Instagram e o YouTube, ele te abastece de tudo. Você quer ser o quê hoje? Eu quero ser gestor de tráfego. Você aprende, começa de graça e depois, se você quiser evoluir, você paga. Sim. Quero fazer hambúrguer, vai ter curso pra isso. Então, assim, hoje, né, a gente tá numa era que a informação é muito fácil. A boa e a ruim. Você tem que saber filtrar, Sim. né? É o isso. que você quer fazer. Só que informação tem. A falta de informação hoje é desculpa. A grande verdade é essa. A falta de informação é desculpa. Todo mundo tem. Cara, na época mais difícil da minha vida, meu irmão, eu aprendi a fazer... Depois eu fiz curso de bartender, fui entender sobre a coquetelaria europeia, fui entender sobre a coquetelaria americana, mas eu aprendi a fazer drink na internet, velho. Um canal que chama Bartender Store. Fazer um merchan aqui pra ele, porque ele me ajudou bastante. A primeira vez que eu fui fazer um evento, eu não tinha feito nenhuma caipirosca ainda. Só sabia ela aqui. E foi. Cheguei lá na minha sogra é minha avalista. Quando a coisa piora, vai lá nela. Daí, dona Neuza, eu preciso que a senhora compre aí, ó, pelo cartão, compra aí um kit de bartender, que daí com esse eu consigo trabalhar. Eu lembro, vieram nesse kit uma coqueteleira, uma bailarina, que é aquela colher que faz assim, veio um abridor de garrafa, um saca-rolha, um tapetinho igualzinho esse aqui, só que maior assim, onde apoia a coqueteleira, veio um escorredor, acho que foi isso que veio, macerador. Cara, mas eu ganhei tanto, isso foi 200 e pouco. Eu ganhei tanto dinheiro. Mas, mano, eu tenho certeza que é porque sempre eu penso nisso e eu tenho certeza que é isso. Estudar, mano. Estudar e estudar com o que tem. Sim. Que hoje é fácil, né? Tipo, cara, a única certificação que eu não tenho em gastronomia
é culinária japonesa. A chinesa eu domino demais. Falei, cara, o projeto do Mr. Yakisoba, ele não vai ficar ancorado. Dia 24, 25 e 26 eu vou estar em São Paulo. Tem um chefe loucura que tem uma escola em São Paulo e tem uma escola no Japão. Ele é Nisei. Então, mano, é investimento. Tem quem fala assim, qual o preço do curso? Que preço, mano? O nome chama investimento. Você está investindo na sua qualificação. Olha, nenhum curso que você faça te deixa como era antes. Eu sou invocadíssimo, é como um hobby para mim, estudo do cangaço, fenômeno social cangaço. Cara, lá você consegue perceber várias nuances. A começar quando você entra ali, cangaço, eles eram bandidos ou heróis? Você vai aprofundando. Talvez você entenda a coisa de uma forma, talvez você entenda do outro. Então vai falar de coronelismo, vai falar de milhões de coisas que você precisa saber de um tempo remoto. Por exemplo, hoje o bando de Lampião era um estalo, prendia ele. Lá não tinha helicóptero lá atrás. Ou seja, com helicóptero, mano, com essas visões noturnas, eram dias. Só que naquele tempo era uma outra coisa. É uma grande injustiça que a gente faz às vezes, e eu vejo isso muito com... Acaba que parece que sai do nosso assunto, mas assim, os Trapalhões. Pô, mano, tem um monte de gente que critica os Trapalhões. Tem um contexto histórico daquilo. Todo um contexto. Era outra época. Hoje eles não falariam mais daquilo. E indo ali pros primórdios do delivery, mano, acho que o delivery começou em São Paulo, na minha cabeça. E era pizza e japonês. Basicamente pizza, né? E mais forte de tudo, pizza. Assim, tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Mas Sim. essa questão toda no sentido pro delivery, a pandemia, ela foi um divisor de águas. Onde todo mundo... E o delivery que eu falo é de tudo. Sim. Né? As pessoas entenderam, né? Tanto o negócio quanto o comprador final, e quem fez muito esse trabalho, principalmente na pandemia, foi, né, Mercado Livre, Shopee. Que você pode comprar tudo de casa, você pode receber. Comida é um pouco diferente. Quando você compra um produto pronto, é mais simples. Você compra um iPhone em qualquer lugar, ele vai chegar um iPhone. Coca-Cola. Agora, a comida, ela tem suas variações. A comida ela foi feita para consumo imediato, né? Não adianta se, por exemplo, qualquer nutricionista que você for perguntar, cara, quanto que meu hambúrguer depois de pronto, quanto tempo ele tem que ser consumido? Imediatamente. Tá, quanto? Imediatamente. Depois que tá pronto, ela entra no processo ali de decomposição dela. E esfriar. E esfriar. E também a questão da decomposição, bactéria, tudo isso, e esfriar. Então, assim, o tempo ideal ali, né, o cara vai te falar 2, 3 horas. Mas em 2 horas, seu bagulho ficou frio. Já mudou totalmente. Que nem o japonês. O japonês é mais fácil de entregar porque é frio. Não, ele vai chegar. Ele tem que ser ele tem que ser frio, ele já vai chegar morno. E o hot vai chegar frio. Né? Sorvete. Todo tipo de comida ele vai ter variação no delivery. Sim. Né? Todo tipo, não adianta. Então a pandemia ela foi um grande divisor nesse sentido também. Embalagem. Cara, ninguém investia em embalagem. Quer ver eu ficar doido hoje ao fazer uma consultoria que o cara me fala que ele entrega numa sacola plástica branquinha. E numa caixinha de isopor. Me matou. Tipo, cara, hoje tem necessidade? Não tem, mano. Saco craft é caro. Beleza, mano. Vai mudar o que no seu produto, no resultado final? Qual que é a fidelização? Esse dia eu fui comprar eu tenho uma cliente de doceria. Cara, você vai comprar brigadeiro lá, a caixinha dela parece uma caixinha de presente. Um dia eu tava com a minha esposa na rua, aí não sei onde a gente tava, falou, amor, tô com vontade de comer brigadeiro. Falei, tá bom, vou ali, tem uma doceria, vou comprar. A mulher pegou aquele saquinho branco, jogou 3 brigadeiros dentro, amassou, colocou na sacola plástica e me entregou. E não era tipo assim, uma lanchonete na rua. Não, era uma confeitaria. Aí eu falei, cara, qual que é a experiência que você me proporcionou? Por que eu vou voltar aqui? Você entendeu? Cara, qual que é a necessidade da sua feijoada hoje para 4 pessoas e numa caixa dessa? Experiência. Mas só que o Gabriel, pra gente não ficar tão serião aqui, o Gabriel ele tem esse pensamento fora. Aí,
Mas outro dia Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Anteontem, chamei um cara pra fazer uma demonstração. Pô, também tem que encher 500 potes aí dentro aí, mano. Coitadinha das tartarugas, né? Daí, Pô. mano. Aí eu peguei e falei, cara, tem muito plástico nessa caixa minha. É legal, tudo separadinho. Daí eu chamei um representante. Aí a feijoada vira de cabeça pra baixo. Eu vi o vídeo. E não vaza. Aí, Gabriel, olha o vídeo aí, ele. A pergunta que não quer calar. Quanto? Eu falei, aí Claro. aquela história de que da experiência. Então, mas assim, né, contextualizando isso, cara, você já entrega uma puta experiência. O que a gente conversa sobre isso é a quantidade, por exemplo, de pote, né? O custo se torna muito caro Sim. pro produto. Então a gente tem que entender o seguinte, também vai na precificação, porque cara, não adianta, a margem de comida, todo mundo acha que comida dá muito dinheiro, o cara ganha 100%. Só que o cara, quando ele faz a conta de 100%, ele só considera um insumo. Sim. Ele não considera que o Walter tem um monte de funcionário, tem motoboy, tem Aluguel, loja, água, luz, tudo imposto. isso. Então, cara, o delivery hoje saudável, ele tá te dando 15% de margem. Sim. E se ele ficar muito grande, ele ainda diminui isso. Diminui porque aí você vai ter uma série de outros custos, né? Tua carga tributária aumenta, tem que ter mais pessoas, Sim. né? Hoje, se a gente for falar o português claro, cara, tem necessidade de ter esse monte de gente no teu time? Não. Você entendeu? Só que você quer Não expandir. agora. Sim, mas Mas você já eu- tá pensando a longo prazo. Você falou uma parada da pandemia que eu concordo demais. Como eu conheci lá pelo YouTube o João antes da pandemia, Guto, Uhum. o que aconteceu? Eu já sabia muitas coisas. Dia 16 de março, 14 e 15 eu fiz 2 festas no buffet. Quando foi dia 16, pum, Fechou tudo. A próxima festa que eu fui fazer do buffet foi em setembro. Só que nesse ínterim, mano, eu falei, eu vou ficar louco aqui dentro de casa. Me esfregando em álcool, com máscara. É. Assim, lá em casa, o João é o que usou... Como paga as contas? Pois é. O João foi usou máscara, tipo assim, até um dia desses. Ele voltou às aulas esse ano ainda de máscara. E eu ficava agoniado, usava, respeitava lá e tudo, mas eu ficava agoniado. Me vacinei e tal, tudo certinho. Eu ficava muito exposto. Uhum. Mesmo quando voltou em setembro, a gente ainda tava, hoje a gente sabe, a gente ainda tava no meio da Você pandemia. fechou algum dia, você deixou de trabalhar porque você trabalhava com buffet. Eu já tinha loja. Cara, Aí, te cortando aqui, sem querer cortar, mas já cortando. Quando eu botei a feijoada, eu já sabia muita coisa. E daí, cara, aquela situação foi favorável. Outros tantos quebraram. É. sim. Por quê? Porque o cara não antenou. Ontem eu tava lá numa reunião com o meu O cara que contador. era focado em loja mesmo, se você for pegar hoje, por exemplo, grandes restaurantes, os caras estão se recuperando agora. Sim. Porque quando Mas você tem um comeu volume... uma gordurinha do patrimônio dele nesse tempo Sim, aí. porque a tela estrutural dele, porque a grande verdade era assim, né? Quem vendia muito bem em salão não queria saber de delivery, porque delivery tem um motoboy, que é um custo alto, tem a margem do marketplace, tem custo de embalagem, que ele não tem no restaurante dele. O tudo. ticket médio é mais baixo, Uhum. porque tipo, você tá num restaurante, você bebe uma coca, acabou, você pede outra. Você come uma sobremesa se você tiver um bom atendimento. Na sua casa, você tem um refrigerante na geladeira, né? Você só pede ali a feijoada. Você não vai Sim. pedir nada mais, então você não tem muito onde pra ir o ticket médio, né? E aí o cara até conseguir se recuperar, porque ficou muito tempo fechado, né? Até se recuperar, se estruturar, entender como funciona o delivery. Não tinha motoboy no mercado. Cara, muita gente quebrou que vendia muito. Tem grandes marcas aí. Gabriel, que perguntinha fechou. que não quer calar. Existe vida para um restaurante apenas salão após o delivery? Cara, até existe. Dependendo existe. Mas, no meu ponto de vista, é uma ignorância. Tem um rio de dinheiro passando Sim, aqui na você porta. tá. Tipo, você tem um bolo, né? E ele tem as suas fatias. Sim. Você tá deixando uma fatia que pode representar, no mínimo, chutando baixo, 30% do teu faturamento. É um dinheiro significante. Tipo assim, o cara, por exemplo, pegar um restaurante nobre, que o cara atende mesa ali, casal, vai R$1.000 a conta. Beleza. E o dia que o cara quer comer, ele não tá disposto a sair de casa. Tudo bem que tem certos públicos que o cara é uma data comemorativa, mas às vezes você quer comer, né? Você tá deixando de oferecer uma experiência pro cliente. Em contrapartida, o delivery é um canal de divulgação. Às vezes o cara não sabe onde é a tua loja, pediu no delivery, gostou, ele vai seguir teu Instagram, sabe que você tem um ponto fixo e vai comer lá. Então, assim, um complementa o outro.
O cara sobrevive? Sobrevive. Agora, não ter, no meu ponto de vista, é ignorância. Ah, mas é uma outra estrutura, é uma série de coisas, mas faz parte do seu business. Né? Faz parte do seu business. Hoje eu acho, é a mesma coisa. Hoje eu acho o seguinte, Guto. Eu tenho ainda uma previsão mais agressiva. E isso é baseado na minha leitura das coisas. Como eu vivo só delivery, eu tenho uma previsão, Nostradamus, que em 5 anos, se o cara não trabalhar seriamente, 5 anos de hoje para frente, Sim. 5 anos seriamente com delivery, não um puxadinho da cozinha dele. Pode ser até no mesmo lugar, mas que tenha uma área e ali colaboradores que entendam e saibam o processo de delivery. 5 anos ele vai fechar. Baseado em que, Valdo, você fala isso? Cara, se ele não compreender que o delivery é um rio de dinheiro que passa na porta dele, e qualquer, pode ser McDonald's, chegar pro dono, né, eu não sei se lá fala parceiro ou quando compra a franquia, um franqueado. Franqueado. Você fala, e aí, mano, se botar aí dentro de sua operação hoje 30 mil reais, te ajuda? Acho que ajuda, mano. Não tem ninguém nesse mundo que tenha um comércio que 30 mil reais não ajude ele. Cara, em São Paulo, o iFood tá fazendo uma parceria com a Leroy Merlin. Já tem farmácia, Gabriel. Vamos lá. Pet. É exatamente isso. Tipo assim, quando, né? Porque a gente vive num mundo da facilidade. Às vezes o cara trabalha de home office. Ele não sai de casa nem pra trabalhar. Ele quer sair pra comprar remédio? Gabriel Bezerra. Faz sentido, né? Tô nessa. O Guto também. E assim, a experiência, a forma como as pessoas consomem, ela já vinha mudando e a pandemia acelerou muito isso. Então, assim, absurdamente. Cara, os grandes marketplaces mesmo, de geralzão. Tipo assim, você não sai mais de casa pra comprar televisão. Até Não, porque é não mais caro, né? Tem alguns segmentos. Uma coisa que talvez vocês não tenham reparado, mas aqui em Brasília a gente tinha muitas agências de veículo. Ah, sim. Brasal, Tagualto, Saga. A Mercedes acabou aqui, mano. Sabe por quê? Porque você compra pelo site, cara. Lá tem o próprio financiamento, vão analisar por lá. Você digitaliza, manda os documentos, eles fazem a consulta, tudo. E vem uma cegonha e entrega aqui. Cara, a gente viveu uma experiência, falando do ponto de vista do marketing, para você ver como tudo a gente precisou criar soluções. A gente tinha clientes, era academia Hanoi, e uma clínica de fisioterapia. E aí, velho, fechou. Ninguém vai. Como que é que eu atendo? Como que eu mantenho meus clientes? A gente começou a ter que se reinventar enquanto ideias. Cara, grava algumas aulas. Então, assim, eu não tinha esse serviço de captação. Contratei uma pessoa, vai lá, para não perder o contrato. E para o cara conseguir atender. Grava, chama. Demos uma ideia para a academia atender nos condomínios. Então, fazia uma aula coletiva naqueles prédios em Águas Claras e tudo. Fazia uma aula coletiva ali para a galera e tal. E o condomínio pagava, era uma forma de gerar uma receita. Então, tudo isso causou, pra você ver, as experiências que a gente menos esperava que pudesse ser entregues na casa do cara, a gente teve que se reinventar para entregar. Tem a telemedicina hoje, né? Telemedicina, outro Nossa, fator. mas eu tenho um ódio disso, de telemedicina, que eu quero ir lá conversar com o médico, eu quero saber a opinião dele. E daí eu vi que, meu irmão, agora isso aí é moeda corrente. Moeda corrente, os caras vão crescer muito, cara. Pensa comigo, ninguém faz uma alteração dessa, de uma coisa tão importante, de você ter o contato com o paciente, porque por lá, vamos lá, a gente não se conhecia. Eu tinha uma ideia que você era bem menor. Isso para um médico tem relevância. Isso é o mais bonito pessoalmente, também, né? Achou, Guto? Eu achei ele lindo. O mais bonito é o Guto, que joga o cabelo de trás para frente. Meu penteado. E agora o Henrique botou um puta de uma luz atrás pra zoar ele. Comigo, quero me entregar. Você quer ver que daqui a pouco ele vai vir de boné também? Eu vou botar. Então, mano, não adianta, Gabriel. Não adianta. Se você não se adequar... Pra mim, o exemplo mais claro é a Kodak. A Kodak foi líder mundial. Ela teve a chance. E ela teve a chance de quê? De se manter na vanguarda. O maior grilo é no dia... Eu virei um inferno na sua cabeça quando a gente saiu do Top One. Mas eu não... Por quê? Que eu pego o celular. Gabriel, bota aí, feijoada.
Daí, pá, feijoada do imperador lá em cima. Guto, bota aí feijoada, não põe feijoada do imperador, não. Pá, lá em cima. Mas meu primo falou uma coisa, que foi gerente muito tempo do Bradesco, que ele fala, e se você for ver em certo ponto, faz sentido. O problema de você ser primeiro, se você errar, você já virou segundo. Sim. Né? Quando você tá ali no top 10, você tem como crescer. Você Sim. virou o primeiro, você não tem muito pra onde ir. Você virou Ou é segundo. você ou é você. Essa é E a minha qualquer passo pra trás, você teoricamente tá perdendo vantagem, né? Essa é a minha obsessão, cara. Amanhã você vai estar com a gente lá na nossa operação e você vai perceber, porra, o Walter das reuniões do Meet, o Walter que eu encontrei ontem no aeroporto, que a gente foi gravar o podcast, que sai daqui a gente vai jantar, vai tomar uma cerveja, um suco, alguma coisa. É diferente lá da operação, cara. Que lá é minha vida, é o meu business, aquilo ali é o que garante a vida da minha família. Você começou falando né, esqueceu de falar danadinho ou danadinha que tá dentro da barriga. Caminho. Tá vindo. Tá no mais forno. Tem mais um aí pra... E quer dizer, mano, a minha o grupo tem que crescer, porque tem que comprar fralda. E a Ele fralda tá cara. naquele estágio preparando seu pedido. Daqui a pouco ele sai pra entrega. Daqui saiu pra entrega. Então, mano, é isso. Eu procuro. Teórica, cara, vamos ser sinceros. Pra que mudar minhas embalagens internas agora? Zero reclamação, a não ser quem é mais antenado Pelo seu diretor de delivery era pra redução de custo. Aí você arrumou uma mais cara ainda. Não, mas assim, eu falei, cara, isso aí vai diminuir plástico, isso aí vai... Cara, não vira, velho. Ele falou, faz forte. Então, a minha obstinação é o quê? Cara, é mole. Não é muito, não é mole, não. Não é muito, muito, muito difícil chegar ao topo. Mas é se manter, né? complicadíssimo. Complicadíssimo. Você virou a vidraça, mano. Todo mundo vai olhar o seu Você virou a vidraça. Apesar de eu ser corintiano, você pega assim, olha assim, o time do Flamengo. Ganhou. Cara, ele é o time a ser batido. E os caras vão quente. Tanto é que ele perdeu... Foi 3, Guto? 5 decisões aí seguidas. Né? O Guto é um sacana. O pai dele é fluminense. É. E o Guto, pra pirraçar o seu Raimundo, falava que era... Meu pai contou uma lorota pra mim, porque eu perguntei, quando era pequeno, eu vi o Zico arrebentando, eu falei, pô, pai, esse cara joga, hein? Eu quero jogar igual ele joga onde? Meu pai, já percebendo a merda, ele joga no Fluminense. Aí quando eu fui descobri que ele era Flamengo, eu falei, não, pai, pô, tá me zoando. você é flamenguista. Então é isso, mano. Não é muito, muito complicado. Você fazendo as coisas certas, você vai chegar no topo. Agora, cara, você manter lá é muito complicado. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu tenho altas dores, assim, reumáticas. Vou ali, tomo um comprimido. É a idade, né? É a idade, já tá pesando. Já quase chegando 50. E é isso, irmão. É o que eu falo. Velho, trabalha na sua operação, estuda na sua operação, pensa o tanto que é o que você não sabe, não o que você sabe. Se você começar a valorizar demais seu produto, e, ó, lembrando que é o terceiro, né, Guto? Sim, do pilar. Entrega, embalagem, aí o sabor da comida. Então, assim, chefe de cozinha... O ego só compara com jogador de futebol, mano. É complicadíssimo. Hoje, depois desses quase 50, e com o nosso case, o nosso grupo, é muito complicado alguém de colaborador, cozinheiro, achar que sabe mais do que eu. E às vezes sabem, só que ele não acha que sabe. Então, assim, mas eu já trabalhei em lugares assim, mano, que o cara, eu tava assim, bem melhor, e o cara, aqui é milhão mesmo, né? Sou eu. Então é um negócio muito, 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 muito complicado essa questão de ego de cozinheiro. Meu irmão, aprende. Auxiliares de cozinha vão ensinar pra você coisas fantásticas. Geralmente, quando o auxiliar de cozinha fala, chefe, eu posso dar uma opinião? Ele é cheio de medo, né? Vê aqui o podcast, vê os vídeos. Mal sabe que quem faz ficar mais ou menos horrível lá é a Luna, né? Que faz as edições lá. Então vê essa exposição, essa alta exposição a tudo. Quer dizer, ele chega encolhido, né? Mas, cara, tanta coisa eu já aprendi com auxiliar de cozinha. Meu irmão, não seja arrogante.
26 são as formas de você ser arrogante. E se você incorrer em uma delas, você vai perder a sua... A gente gosta muito de falar do delivery, a sua tração. Então, brother, tem sempre alguém que conhece mais do que você e vai colhendo. Vai ensinar alguma Vai coisa. também ensinando as pessoas tudo que você sabe. Você fica ensinando delivery. Vai vir uma feijoada, pô, mano. Se tiver na minha vida, enquanto pelo menos eu tiver vida, a feijoada do imperador ser como é, o grupo imperador ser como é, mano, eu trabalhando, eu me entregando, eu me doando, vai ser, mano. Não existe concorrência, não. Não existe concorrência. A concorrência não é ruim. A concorrência tem que ser o nosso processo com ele mesmo, né? Tem que sempre melhorar ele, né? Sim. Até porque a tua arrogância vai preceder a tua queda, né? Porque se no dia que você pensar que o jogo tá ganho, ali você começou a perder. Perdi mesmo. Eu sou a inquietude Cara, tem umas absurda. marcas grandes aí de delivery em recuperação judicial. Pois é. Marcas grandes. Porque assim, o cara começa a ter sucesso, o cara quer abrir loja em qualquer lugar, o cara franquia. Hoje é muito fácil você franquear uma marca. Sim. Né? E aí, mano, o processo de cozinha não é... Cara, o que eu sempre falo. Cara, você tem uma loja com produto pronto, você põe ali na vitrine e vende. Quando você vai para um processo de cozinha, como que você replica... Explica pro pessoal, Gabriel, o que é produto pronto? Coca-Cola, Você tem uma loja de roupa. relógio. Chega pronto ali pra mim, Você não vai manipular. distribuo. Eu pego foto na internet pra usar, não precisa de uma foto autoral, não precisa de uma foto própria. Quando você vai pro delivery ou pro restaurante em si, como que você replica? Ah, mas meu processo ele é todo externo, né? Tudo chega pronto. Tá, mas o cara que vai pôr a mãozinha ali pra preparar em outro lugar é diferente. Então, assim, tem muita gente que cresceu muito na pandemia e, cara, cada um com seu mérito, né? O cara cresceu. Só que a arrogância de achar que o jogo era ganho fez que a galera hoje tá sucumbindo. Porque, assim, a pandemia pro delivery, né? Os 6 primeiros meses foram muito ruins, mas depois, quem tinha um delivery explodiu. A gente ganhou muito dinheiro, cara. Abria loja a cada 2, 3 meses. Só que, assim, se garantiu naquilo. E aí todo mundo que era pequenininho foi estudar também. E é incrível como tudo mudou também da pandemia pra cá, né? Muda muito rápido. E uma coisa que eu sempre vi o João Barcelos falando era isso. Por enquanto, ainda é fácil crescer no iFood. Agora, cara, o Gabriel... Eternamente, não. Gabriel trouxe umas coisas interessantes aí. E eu queria puxar o gancho aí de volta pra tua expertise hoje, né? Você viveu essa operação, passou por várias áreas e, de repente, percebeu que tinha um nicho ali pra prestar consultoria para os deliveries, né? Hoje você atende, né, os clientes e se você pudesse colocar numa escala de problemas que você percebe que eles têm, assim, na operação do delivery. O que mais tá errado nas lojas? Por exemplo, 3 problemas que você mais lida. Assim. Não precisa entregar seu gengibre, não. Não, cara, eu acho que sim, a informação ela foi feita para ser compartilhada. Né? Isso. Sim. Eu acho que ela é para ser compartilhada. Sempre vai alguém precisar do seu serviço, se você fizer ele bem. Sim. Porque eu posso te dar a informação, como eu te dei. Sim. Né? Antes da gente fechar, eu te falava um monte de coisa. Só Sim. que você não tem tempo de aplicar. Esse é o grande problema de fazer análise de loja. Mano, a análise vai te mostrar um norte. Só que você vai ter que estudar e você vai ter que ir lá executar. O cara não tira nem foto. Eu te dar um mapa. Pô, daqui pra São Paulo é assim que você faz. Agora você tem que pegar o carro, você tem que abastecer, calibrar pneu, né? Então, assim, de modo geral, sempre é muito parecido. Uhum. Quando o cara é pequeno, né? O que é o cara pequeno no iFood? É o cara que começou agora, que tá faturando, sei lá, 15, 20 mil numa loja. Ele ainda é um cara pequeno, né? Ele não tem tempo. Por quê? Porque ele faz tudo. Ele faz compra, ele vai no mercado na emergência, ele depende de vender para comprar mercadoria no outro dia, ele paga fornecedor, ele tá na operação, ele abre a loja, ele fecha a loja, ele limpa, ele põe o lixo para fora, né? Então esse cara tem a dificuldade de executar. Muitas vezes o cara sabe, qual que é o principal? O Walter sempre fala, o principal, uma entrega rápida, boas embalagens e um bom produto. Né? Você configurou isso dentro da tua loja, com o nome correto, você tá no nicho certo, tem um nome certo, vai fluir, né? Mas os problemas geralmente são o mesmo. Aí quando você vai pro médio, aí o médio, já é às vezes ele já tem uma estrutura melhor. Aí ele tem um gerente, aí ele delega aquilo pro gerente. Só que o gerente faz tudo que ele fazia antes, então não consegue cuidar do iFood também. Então, geralmente, os 3 principais problemas dentro desse contexto se tornam um só que você consegue dividir. É gerenciar o delivery.
O que é gerenciar um delivery? Cara, você tem o motoboy, que já é um... Se você trabalha com logística parceira, é difícil. Se você tem os seus motoboys, é difícil. É uma mão de obra, né, que na pandemia cresceu demais. Farmácia, mercado. Hoje todo mundo tem motoboy, não tinha. Então, é uma mão de obra escassa, né? Que a operacional hoje quase toda é assim. E aí, quando você vai para consultoria, o cara não se preocupa. Ele acha que o preço que ele vende na loja, ele coloca um percentual X, ele vende no iFood. E não funciona assim. Precificação é um dos principais problemas, né? O cara não sabe precificar pro iFood, ele não sabe do que ele vende, o quanto fica pro iFood, o quanto fica para ele e o quanto é destinado pro motoboy. Então ele não tem essa noção de precificação. Outro problema muito grande, né, é a parte de identidade visual. A galera se preocupa muito com o produto quando diz a qualidade, mas ele não se preocupa com a identidade do produto dele, né? Ele põe uma foto no iFood que ele tira do celular dele e o cara que não tem condições de pagar um fotógrafo, beleza. Mas é o que a gente falou, estuda, pega um Canva, tenta dar uma editadinha ali na foto, uma arrumada, tira uma foto enquadrada. Pô, cara, só trabalha no delivery. Você vai tirar a foto dentro de uma hamburgueira de isopor, né? Então é essa preocupação com a identidade do produto dele. Então, precifica a identidade do produto e a identidade, quando a gente fala de identidade, é o quê? É uma boa foto, uma boa descrição e o nome certo. Sim. Né? Ele não se preocupa com esse ponto, ele coloca lá no iFood de qualquer jeito. Aí, o outro ponto ele cadastrou o cardápio dele, colocou no iFood para rodar. Ele não sabe, né? Nesse sentido, voltando lá atrás, o iFood hoje, ele dá todos os dados para que você saiba onde você está errando para você corrigir e vender mais, porque ele depende da sua venda para ganhar. Então, você tem uma série de análises que você pode fazer que você vai ver onde você está errando. As métricas, o funil de vendas. O funil de vendas ele é uma ferramenta que se você souber talvez analisar... o mais importante seja isso. o mais importante. Você consegue analisar os seus últimos 3 meses, comparar uma semana com a outra, um mês com o outro, para você analisar. O dia que você vende mais. O dia que você vende mais. O horário que você vende mais. Como que tá o seu ticket médio, quantas visitas você tem. Valor mínimo como que tá a sua pedido. conversão. Cara, entrou 100 clientes. Para quantos eu tenho que vender? Explorar a ferramenta. Exatamente. Então, assim... Isso é meio que tem um papel de um gestor de tráfego, né? Ele vai filtrar tudo isso. Então, assim, ele não entende aquilo. E, tipo assim, mas isso é uma informação sigilosa. Eu vejo lá o funil, eu vejo que eu tenho 1000 visitas e só vendi para 20 pessoas, né? Tem um tal gargalo. Cara, beleza. É uma ferramenta sigilosa? Não, um monte de gente hoje fala de funil de vendas, né? A gente sempre meio que vai citar o nome do João como merchan, mas ele explica como funciona o funil de vendas, né? Quando eu vou dar uma consultoria... Antes de fechar com o cara, eu explico tudo. Então, só o cara conversar comigo, me contatar, o que eu explico pra ele, se ele usar a cabeça, ele já faz alguma coisa. Eu pego o funil, cara, me manda uma foto do seu funil, eu explico, é assim, assim, assado. Né? Etapa de visitação. Se você está numa região metropolitana, o ideal é que você tenha acima de 3.000 visitas por mês, se sua loja tem mais de 6 meses. Aí você vem pro funil, visitação. A primeira, depois visualização. O funil ele vai caindo de 50% a 50%. Então, visualização... Tem que ter pelo menos ali 45%, 50%. O que é visualização? É o cara que clicou, viu o espetinho ali, clicou para ver aquele produto depois que ele entrou no restaurante. Isso contabiliza como visualização. Depois vem para adição na sacola, é quando o cara põe no carrinho ali para comprar. Ela tem que estar entre 20% e 25%. Né? Aí a adição na sacola... Revisão de pedido. A revisão é o quê? O cara montou o pedido, ele tá olhando se está certinho. Geralmente a conversão é o mesmo dado de adição e revisão é o mesmo. E a conclusão final. Gabriel, qual que é a minha conclusão final? No mínimo 9%. Então assim, você começa com 100 pessoas, você vende para 9. Caraca, só isso? O processo é esse. Então você tem que fazer com que a boca do seu funil aumente. Como que eu aumento a boca do meu funil? Faz um cardápio estruturado da forma correta, invista em foto, nem que seja que o seu celular dá o teu melhor, edita uma foto, descreva o seu produto. Cara, canso de pegar cheeseburger, pão, carne e queijo. Pão de quem? Pão de que sabor? Carne é industrializada, né? Cara... Brioche, australiano. Perde um tempo, ele escreve, cara. O cara que vai comprar teu produto, ele não tá na sua loja, que eu tô te atendendo, você vai falar assim, cara, isso aqui é assim, essa... Então você tem que descrever o seu produto como você vê e enxerga ele, né? Então, os principais pontos é esse. É o cara conseguir ali... Né, precificar o produto da forma correta, se preocupar com a identidade visual dos produtos dele, a estruturação de cardápio e entender as análises, que é o básico. É o básico. Cara, como que, por exemplo, o cara vai abrir uma loja se ele não sabe nem o ponto de equilíbrio dele, que a maioria não sabe. Né? Aí isso aí vai sair da minha parte da minha gestão ali voltada a iFood, mas eu sempre falo, cara, qual que é o teu ponto de equilíbrio?
Ah, mais ou menos tanto. Ah, mas baseado no quê? Uhum. Então, aí voltando, né? A falta do estudo. Sim. Você abre um negócio, é o que eu falei, cara, a necessidade na pandemia me fez vender hambúrguer em casa. Quanto tempo de loja você tem? Tenho 3 anos. Quanto que é teu ponto de equilíbrio? Não sei. Cara, é porque não tá interessado no negócio. É. Mas basicamente seriam esses 3 pontos pra mim, hoje os grandes gargalos do delivery. Galera, e ele entregou, viu? Volta isso aí 5, 10, 15 vezes e assiste de novo. A gente que tem uma caminhadinha aí na área do delivery, o Gabriel entregou muito aí. Demais, mano. Acho que seguiu os passos aí já faz uma baita diferença, né? Porque Certeza. a questão da descrição, e é engraçado porque eu não manjo muito da ferramenta do iFood, mas eu imagino que, obviamente, e as ferramentas digitais, elas têm essa característica, né, por padrão, é que quando você descreve da maneira correta, você ajuda também aquela ferramenta, o algoritmo daquela vai te ferramenta ajudar. a mostrar, né, Você a te posicionar ajuda melhor, né? É o que a gente fala. Ajuda o algoritmo a te a te ajudar. ajudar. Exatamente. É uma inteligência artificial em constante evolução. Né? Se você pega lá, por exemplo, você cadastra um cheeseburger, aí você coloca o nome, por exemplo, a minha marca, hambúrguer, eu vou lá e coloco, né, o hambúrguer com N, com tio, interrogação, coloco o nome do meu lanche, hambúrguer. Aí eu vou lá e coloco pão, carne e queijo na descrição. O cliente não sabe que é um cheeseburger aquilo, e nem a ferramenta. Porque para ela o que importa é a palavra-chave, né? Que nem no Google. Quando eu vou buscar, eu busco o quê? Cheeseburger, x-salada, x-bacon. Eu não vou buscar por exemplo, se fosse Beto Bacana. Sim. Beto Bacana 1. O que é o Beto Bacana 1? Eu não sei. É. Então, se você não fizer uma descrição correta, a ferramenta não sabe muito menos o seu cliente. Eu costumo dizer que no iFood, quando você vai montar o seu cardápio, você tem que ser detalhista e simples ao mesmo tempo. Para que se, um moleque antenado de 15 anos vai fazer um pedido, né? Faça, mas como você pegar uma senhorinha de idade que tem dificuldade de usar o celular, ela vai entender o que você está vendendo, Sim. né? Só que você tem que ser detalhista, porque tem gente que se apega. O cara quer ler, tem quem gosta de ler, principalmente o cara quer ler exatamente o que é o produto, o minha modo esposa. de preparo. Tipo o Walter, a feijoada do Walter, né? Não sei se pode falar, mas eu vou falar. Pode. Não é feito na panela de pressão, ela é feito em outra forma ali. Cozinha o Em feijão alta lentamente. temperatura, para que o feijão Cara, se ele derreta. põe isso na descrição, já é um diferencial. É. Pra mim, eu sou prático. Vai Sim. passar batidão, vi feijoada pra uma pessoa, vi a foto maneira, pra mim é suficiente. Pra sua esposa não é. Então, assim, venderia pra mim, não venderia pra sua esposa. Então, é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que atender todo mundo. Ah, mas meu público é esse. Cara, você não tem que vender pra gente igual você, você tem que vender pra todo mundo. Sim. Porque gente igual você pode ter um número limitado, né? É que nem você trabalha com marketing, aí sua descrição, você vai montar lá a sua bio. Guto, profissional de marketing. O que você faz? Eu não sei. Disse nada, né? Médico põe lá, psiquiatra, ortopedista, Especialidade. né? Esporte. O Walter, chefe de cozinha do quê? Especializado no quê? Você faz o quê? Ah, sou chefe de cozinha, por exemplo, de comida brasileira. chinesa, comida brasileira. Tá, faz pra mim aí um sushi Carrete. bar. Ele vai falar, pô, cara, não é mesmo. Mas você não é chefe de cozinha? É. Mas ele não é obrigado a fazer tudo. Então você Sim. tem que ser nichado, né? E tem que ser específico. Isso. Galera, entregou mais 2, hein, ó. Falou sobre descrição de cardápio e uma coisa que eu já falei em outros episódios. Ultra nichado. Ultra nichado. Aproveita, hein, irmão. Aproveita que Ser nichado o homem é brabo. e posiciona, né? Ser nichado posiciona e faz você ser relevante. Sim, Pra outra aquele coisa ecossistema. no iFood, mano, que você tem que ter demais. Ah, vou vender coxinha, enroladinho de salsicha, joelho. Mano, vende coxinha. Pode Vende até só vender os pastel. outros produtos, mas você tem que ter um específico, teu carro-chefe. É tipo assim, quando você vai comprar pão, você vai onde? Padaria. Mas no mercado vende. Mas Sim, onde que você vai? Aqui em Brasília mudou isso, né, Guto? A gente compra muito em mercado. Mas no mercado tem um setor chamado padaria. Sim, e quando a gente quer comprar um pão top, um pão de queijo top, daí vai na padaria. E perceba que eles também entenderam isso. Não vão vir aqui mais para comprar pão francês. Aí tem torta, aí tem Sim. pão, aí tem pão de Aí queijo. você se reinventa, né? Reinventa, mano. Salgado. Eu falei pra você, quando eu tava fazendo pesquisa daqui, né, quando a gente começou, eu joguei lá feijoada pra ver a concorrência de Brasília. Cara, tinha loja de feijoada aqui, tipo, terça-feira. Não tinha feijoada. Ah, mas a loja é feijoada porque o cara colocou o nome de feijoada. Beleza, mano, se você tem um prato principal, outra coisa, né? Tem um prato principal, qual que é teu nome? Né, por exemplo, que você falou coxinha.
Eu sou o Zé Coxinha. Uhum. Você entra um dia lá, não tem coxinha. Ué. Não faz sentido, é que nem a feijoada. Eu fui pesquisar, aí terça-feira. Em São Paulo é de quarta e sábado feijoada, né? Aqui Que é também. sexta, sábado, domingo. Então, mas vamos supor, terça-feira. Mas sexta é o dia que mais vem. Meu nome é feijoada, mas eu tô vendendo filé de frango, Uhum. milanesa. Beleza, você pode ter outras opções. Foi eu conversei com o Walter. Você pode ser nichado e ter 3 produtos diferentes, porque assim, só vou comer feijoada? Hoje eu não tô a fim de comer feijoada, mas eu sei que a feijoada do Walter é muito boa, então o tutu de feijão dele lá, o virada paulista vai ser top, vou comprar. Transferência de autoridade. Exatamente, mas todos os dias tem que ter feijoada. É. Senão não faz sentido. Sim. Né? Senão não faz sentido também você ser nichado e não ter o produto. Né? Sim. Aí o cara fala, pô, vim comprar feijoada. Tem, por exemplo, hoje a galera de confeitaria coloca a confeitaria de um modo genérico. Então você vai procurar doce, só que cada confeitaria tem uma especialização. É o que eu falo, ponha no seu nome. Sim. Né? Ponha no seu nome. Aí você coloca lá, por exemplo, brigadeiro da Dani. Eu chego lá no dia não tem brigadeiro. Então também não faz sentido. Você tem que ser nichado, só que seu carro-chefe tem que sempre estar disponível no cardápio. Não pode faltar. Se faltar, mais, né? Minha cara, opinião, como é uma mais fácil grande fechar. rede, não rola. Né? Também não tô difamando os caras, não. Cara, eu já fui 3 vezes no BK do Park Shop e não tinha o Big King. Meu Deus do céu. Meu Deus do Mas céu. assim, cara, mas por quê? Porque, tipo, falta um lanche desse só pode ser molho, porque o mise en place dos caras, todos os lanches é a mesma coisa, sempre é alface, tomate e bacon. Ou às vezes aquele danado lá naquele horário Sim. não faz sentido. Sim. Tem que falar também que eu sempre fui na mesma hora. Como eu como muito fora, quando o limão... Nós fechamos o ano passado, porque eu uso muito para caipirinha, o saco de limão tava 120. Agora o limão na Ceasa tá R$30. Quando o limão tá... Foi ontem que a gente foi no Habib's. Quando o limão tá 30, limão... Quando o limão... Se não pedir, não vem. Não, nem pedindo, não, estamos sem. Cara, isso aí mostra uma parada que é precificação, Gabriel. Sim. Porque da média ponderada, tu faz pra cá, na safra e na entre safra, mano. O que você não pode é mudar. Pelo amor de Deus, esfirra tem que ter limão. O cara pode não comer. Mas tem que ter limão. É um item principal de cardápio, né? Sim, ué. Cara, difícil uma coisa não pegar bem com limão. Então, assim, uma esfirraria, meu irmão, não rola. Você tem que ter. Ah, tá saindo de graça. Que deu, ué. Que dê. Você segura na entre safra e ganha dinheiro na safra, fazendo a precificação. Gabriel, eu tenho muita fé nesse projeto, que a gente ensine muita gente, que a gente aí ajude... Pode dar spoiler que vem mais marca esse ano ainda? Claro, não, eu já ia mandar pra você falar primeiro dessa marca que vem amanhã, ó. Tô aqui, essa marca é do Gabriel, né? Nos juntamos na Sociedade da Hambúrguer. Meu irmão, confio demais nesse cara e principalmente confio no feeling dele. Ele é um cara quase nojento de tão enjoado. E eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim. Porque eu sou, velho. Eu sou. É o tal dos opostos se atraem, né? Não, mas eu sou enjoado também. Eu acho que assim, a nossa visão política é um pouco diferente. Vamos entrar nessa A nossa visão é diferente em alguns aspectos, mas nesse aspecto, mano, eu sou... É igual eu te falo, mano. Se tu morasse aqui em Brasília, vamos botar mais uma? Bora. Bora mais uma? Bora. Bora mais uma? Bora. Eu vou ter que começar a fazer chamada de vídeo com você, porque minha mulher tá começando a ficar com ciúme já. Tá falando com quem? Com o Walter da feijoada? Tá vindo visitar em Brasília. Mas, mano, eu tenho muita fé nessa hamburgueria. Né? O sabor, né? Você fez os pedidos do queijo, do hambúrguer. Fiz fidedignamente, como você falou. Brother, é gostoso demais. O queijo é de prima, mano, é de prima. Eu tô te falando assim como... Eu costumo muito falar que eu nasci numa região mais top, que é hoje. Mas ali o nosso bairro é o quê? A apelido era Cruzbúrbio. Cruzbúrbio, de subúrbio. Por quê? A cidade era menor, onde que era subúrbio? Cruzeiro. Depois pra lá tinha Taguatinga, mano. Não tinha Águas Lindas, não tinha Samambaia, não tinha Recanto da Zema, não tinha Riacho 1, não tinha Riacho 2. Então a gente realmente era afastado, mano. Olha lá aí, ó. Bem-vindo ao nosso mundo. Ao nosso mundo. Chegamos em Brasília. Tem, né? E aqui atrás tem, eu não vou tirar o... Tem. Eu vou tirar o boné porque
Vai assanhar o cabelo. Cara, o cabelo vai bagunçar. Mas assim, pra galera entender o que esperar da hambúrguer, né? Isso. A gente falou um pouco disso, mas não falou da marca. Né? A hambúrguer Fala aí pra eles o que tem de diferente na hambúrguer que não tem em nenhuma hamburgueria de Brasília. Cara, de verdade, posso ser bem sincero quanto a isso, mano. Eu acho que a questão de processo, hambúrguer, né? Hambúrguer como pizza, comida brasileira, são comidas simples. O que você vai esperar do hambúrguer? Um hambúrguer simples, extremamente bem feito. Um arroz com feijão. É isso. Assim, teve uma onda, quando explodiu as hamburguerias há mais ou menos 7 anos atrás, da galera querer inventar, né, como diz o Walter, uma papagaiada. Cara, era fruta, nada contra. Fica legal algumas combinações, mas um mês era fruta, aí depois virava geleia, depois foi pro Surf and Turf, que é uma pegada americana que vai frutos do mar no hambúrguer. Beleza, isso é legal? Pra vender todo dia? Não. O hambúrguer é uma comida que você pode comer todo dia, né? Principalmente o hambúrguer artesanal, lógico, né? Você vai engordar, mas assim, é o que você pode comer todo dia. Você tem uma proteína, você tem um carboidrato, é questão de equilíbrio. Um hambúrguer artesanal, você tá trabalhando com 100% carne, né? A nossa é carne, não vai bacon, não vai nada, é carne. Né? Nosso tempero é sal e pimenta do reino, acabou, não tem invenção. Um queijo de qualidade, um pão de qualidade. Então assim, quando eu criei hambúrguer, eu remeti ao que eu gosto, à minha infância. Então assim, você só vende o que você gosta? Não, não é isso, mas é o que funciona. Então assim, o cardápio da hambúrguer, ele tem suas variações de cheeseburger, x-bacon, x-salada, né? Tem as criações autorais, todas criadas por mim. Mas o foco é o básico. Cheeseburger, um x-bacon bem feito. O feijão com arroz bem feito. Hoje, nesse nível que a gente tá, né, com o tipo de serviço que eu presto, hoje eu tenho mais ou menos uns 35 clientes, não lojas, clientes ativos. Né? Tem uma hamburgueria que o grupo fatura mais de 1 milhão por mês só de iFood que eu cuido. Tem uma hamburgueria que fatura 5 mil por mês, tem uma hamburgueria que fatura 40, tem uma hamburgueria no Sul, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. Cara, todas. Você tira o relatório, com exceção São Paulo, que x-salada vende muito também, mas todas as outras é cheeseburger e x-bacon, o top 1 e 2. Sempre. Por quê? 2 pontos, no meu ponto de vista. O primeiro é o clássico, básico, que a galera realmente gosta. E o segundo, que inventam tanta papagaiada que o cara fica com medo de pedir aquilo, mano. Eu sou desse, viu? Eu vou no simples. Quando você cria muita opção, quando você quer gourmetizar demais o negócio, o cara vê aquilo no delivery, até na tua loja, se tiver um bom atendente, ele vende, né? Mas se não, o cara fala, cara, será que isso fica bom? O cara misturou, botou geleia, botou um bagulho que, mano, nunca vi isso no hambúrguer. Vamos lançar um hambúrguer com feijoada dentro, feijão, pra... Ou que seja um bolinho de feijoada. Cara, nunca vi isso, não vou provar, vou comer o cheeseburger. Depois ele pode até tentar provar. Mas o iFood também é outra coisa, né? Entregando um pouco aí do jogo. O iFood, o que vende sempre na primeira venda, ou é o seu produto isca, que a gente chama, que é aquele produto que você vai ter uma margem esmagada pra entrar em listas da ancorada, ou é o trivial, mano. É o trivial. O cara não quer arriscar... Mano, hoje ganhar com 50 conto é difícil. Sim. O cara vai pagar 50 conto num combo, chegar lá, cara, que bagulho doido é esse, mano? Não dá pra comer, não. Então, assim, o cara vai no trivial. Né? Então, a minha expectativa do hambúrguer foi sempre essa. Provei de tudo. Vinha todo ano pra São Paulo, que era o berço do hambúrguer ali, os caras mudando. Falei, cara, isso não dá pra mim. Fiz teste. Tinha os lanches também, né? Tem os nomes, X-Baconzinho, X, Tranquilo, Gira de São Paulo, né? Tranquilo. Tinha o Suave, tem o Cê é Louco. Tinha que botar o tiozinho. Tem o Só Pros Brabos, que é um que é mais pra loja física, que ele vai 3 hambúrgueres, um em cima do outro. Mas tudo dentro do simples. Eu vi a galera fazer uma propaganda e falei, cara, durava um mês, o cara tinha que trocar um hambúrguer, porque aquilo não pega, né? Então assim, o que esperar um produto de alta qualidade, com preço justo e uma entrega excelente, que já é o que a gente faz hoje dentro do Grupo Imperador. Quando a gente tava fazendo os testes, meu irmão, quando eu comi o cheeseburger, eu não tive a audácia de botar mais nada. Né? É onde você vai ver se a hamburgueria é boa ou não. E você daí vai sentir o gosto da carne, do queijo, do pão. Se aquilo não for bom, mano, nada vai ser. A gente fez degustação lá com os funcionários. A base. Fiz degustação lá com os colaboradores. Falei, ninguém vai botar ketchup, maionese, nada. Pelo menos até a metade, pra ter uma impressão. Se os moleques lá for igual meus moleques,
taca ali Meus ketchup. moleques, eles comem outra coisa, velho. É. Agora, pelo menos pizza, daí eu já ensinei eles. Cara, é azeite, velho. É azeite. Ou Isso nada. eu não posso falar. Pizza eu ainda vai Tu no larga, ketchup. Não, os meninos, eles Ah, comem mesmo. ketchup com pizza. Normal, minha filha é Cara, assim assim, também. e outra coisa que é muito importante a gente ressaltar dentro do hambúrguer é o seguinte: o mercado de pizza, principalmente em São Paulo, ele cresceu de uma forma absurda, né? Que é o mais antigo delivery que a gente comentou. E o que as pizzarias começaram a fazer? Pizzarias físicas para conseguir continuar vendendo. Virou o boom do rodízio, né? Pizzaria tem uma época que teve um boom lá no Rio de Janeiro, cara. Toda pizzaria tem rodízio lá. Você paga 30 conto pra comer pizza pra caraca. Né? Tem redes que vivem disso. E o hambúrguer, como a gente trabalha com insumo, né? Que é caro, carne. Carne no Brasil é cara. Então ele começa a ter um valor agregado maior. Então, assim, tem que ser um produto bem precificado, senão você não ganha dinheiro. E aí as hamburguerias nas capitais, né? Tipo São Paulo, Rio, não sei se aqui tá assim, fixa, começou a fazer rodízio de hambúrguer ou festival de mini hambúrguer. Faz aqueles mini hambúrguer. Uhum. E aí você começa a perder totalmente a qualidade. Cara, cada modelo de negócio é um negócio, mas um hambúrguer artesanal, ele tem outra pegada, né? Então, o foco da marca é esse, é entregar qualidade, né? Com preço justo. Cara, você vai falar de preço hoje justo de hambúrguer é complicado, porque depende de região, de preço de carne, época do ano. Mas assim, o principal, como tudo no grupo, é a entrega de qualidade. E aí, depois vai vir outras marcas noturnas aí, que vai uma casar com a outra. Pode E falar? vambora. Opa. Irmão, te prepara. Tá chegando aí o frango imperador. Já estamos. Porque aqui é o seguinte: quando a Margarete veio conversando demais com o Gabriel, a Margarete fala assim: Já veio outro. cara, eu me lasco se não for uma operação nova. Até os meninos, meus moleques, eles falam: cara, certeza, vai vir, tia. Mas a grande operação sacada nova. de tudo isso, né? De É quando tudo você isso, junta, né? é E que quando você casa. as marcas são complementares. A gente tem marcas hoje de almoço, de comida brasileira. E a gente agora vem com as operações noturnas. Para que o seu horário, né? Você paga aluguel 30 dias por mês, 365 Ó, tá entregando dias mais no ano, uma coisa. tá? Isso é Dark Kitchen. Qual que é a ideia? Hoje você que tem aí o seu pequeno negócio ou grande, né? Em vez de alugar outra loja para você validar outro tipo de público, cara, põe outra operação dentro da sua, no delivery. Você não vai fazer isso com um salão, né? Você não vai querer vender. Sim. Comida brasileira até daria, né? Pra Mas, encaixar ó, deixa eu te tudo. falar, tem um grupo que agora eles não estão fazendo loja mais individuais. É o Brasil Vechado, o Burger e o Sushi Louco. No mesmo espaço, tem, tipo como fosse quiosquinhos. Sim, aí faz sentido. Aí porque faz você sentido, separou. mas ele traz ali. Tu quer comer Eu gosto muito de sushi. Você não gosta, então tem um hambúrguer. Mas deve ser muito bem identificado. Sim, não, é Né? tipo como fosse quiosquinho. Lá Sim. no Rio tem uma rede de franquias. É o que estamos chamando aqui agora de complexo gastronômico. Ah, legal. Então, mas pra você que o foco é delivery, né? Porque o foco do Grupo Imperador hoje não é atender a pessoa Não, em então. loco. É 100% delivery. Então você consegue ter mais de uma operação. Ah, Gabriel, como que eu faço isso? Cara, aí não tem jeito. É um CNPJ pra cada empresa. Pra vender no iFood tem que ser assim. No mínimo que seja um MEI, mas tem que ser um CNPJ para cada empresa, né? Que aí você consegue fazer isso. E aí você começa, lógico, você tem que se estruturar, porque é mão de obra, e tentar sempre quando você for ter dois tipos de operação dentro do mesmo delivery, usar os mesmos ingredientes, né? Outra entrega, essa é braba. Porque senão... Eu vou dar um exemplo pra vocês. A Embaixada do Peixe tem arroz branco, tem baião de dois, tem vinagrete, tem farofa. A farofa doce é a mesma da feijoada, que é a mesma do baião, que é a mesma da embaixada. O vinagrete é o mesmo para todos, a caipirinha é o mesmo para todos. Então você vai fazer ao máximo casar. Quando casa o cardápio, irmão, você vai produzir só uma vez. E aí no seu caso, né? Por que o Walter não criou, sei lá, Imperador Comida Brasileira e colocou tudo dentro? Porque lá atrás ele já entendeu isso, antes do Gabriel, né? Antes do João. Que ele tinha que ter um produto Nichar. específico. Nichar e posicionamento. Então, assim, poderia estar tudo junto. Todas as marcas do Walter poderiam estar junto, como comida brasileira. Só que ia ter alguém que ia se sobressair e os outros iam ser coadjuvantes, né? Sim, E aqui, né, quando você muda esse modelo de negócio, você cria várias marcas, você consegue crescer todas caminhando junto, Cara, uma sem atropelar a outra. Gabriel, eu nunca te falei isso,
Mas nós incluímos algum tempo atrás o Virada Paulista, mas só que lá no começo da feijoada do Imperador, a gente também tinha Virada Paulista, e você falando isso aí, eu lembrei de novo disso. Ele nunca tracionou. Ele nunca tracionou. A gente já tá vendendo até bem a costelinha no barbecue. Mas eu não sei se aqui tem muita gente que não gosta. Então, irmão. Ou não conhece, Ou né? não conhece. Vai acontecer isso, irmão. Você vai ter que. Por isso que você tem que ir lá olhar as métricas. Vai ter item que você vai lá no cardápio, nas métricas lá de cardápio, você vai ver que não vende, irmão. Só que qual que é a diferença hoje de você ter, por exemplo, o virado, a costelinha? Pra você... Opção. Não, é ter mais opção, mas você não tem um custo adicional com isso. Você não trouxe, por exemplo, dentro da feijoada, você não colocou uma proteína tipo bovina, que você não usa na sua cozinha. Sim. Né, que a gente tinha comentado no começo, por exemplo, vou colocar aqui um ancho. O ancho seria só para isso. Então, se não vendeu, você tem o desperdício do produto, né? Você usou a costela que você já usa para outros preparos, você trazendo da operação. Então, você começa a casar várias operações, né? O que você faz é doideira, né? Porque você tem um espaço grande, tem um conhecimento técnico grande e tá se tornando... A gente vai ter... Só esse ano são 4 de 6. comidas brasileiras, né? 7 hambúrguer, Mr. Yakisoba e o frango. Isso. São 7 operações saindo todas do mesmo lugar. É. Se falar em 10, Margarete me larga. Larga. Ela larga. Não, e quando o Walter me chamou pra trabalhar com ele, ele falou assim, Gabriel, eu vou treinar você pra você cuidar de tudo aí de São Paulo do meu delivery, eu vou arrumar um gerente, vou treinar o cara. E eu vou picar a mula. E esse ano é meu último ano no Vai delivery. aposentar. Tá bom. Vai inventando. Aham. Pô, O Guto que já foi várias vezes lá na operação. loucura. Tá o Walter lá rindo igual um menino. Tá loucura. Mas gosta, né, Gabriel? É bom demais. É bom demais. Se tirar aquela operação Acaba a alegria do homem. acaba a alegria. Gosto, viu? Cara, bom, pra encerrar aqui, galera. Muito legal, assim, acho que a presença do Gabriel aqui, porque puta aula hoje, hein, Walter? Cara, mano, se esquece os outros episódios. Mentira, não esquece não. Mas, na boa, pensando só em você, nossos seguidores, que precisa aí, mano, assiste esse episódio 1000 vezes. Se não vai assistir 1000, pelo menos assiste 10. Cara, vai, volta. O que ele falou? Volta. Isso aqui, não entendi direito. Volta. Aplica, né? Não entendeu? Comenta, brother. Comenta lá. Nós vamos responder pra você da melhor forma. Agora, irmão, não fica no mesmo lugar. Voa, decola. Você viu o Gabriel falando que uma loja que vende 20 mil, ainda ela é pequena. Agora, os números mágicos do iFood, é que eu penso, só quando você começa a vender 50 mil, dá uma virada. Quando você alcança 100 mil, dá outra virada. Então você começa a acelerar mais rápido. Então, brother, não perde tempo, não. É um prazer imenso, velho. Um prazer imenso. Quando você tá lá, difícil a vida, e você começa a perceber. Eu ainda hoje, com o grupo, com as lojas, eu ainda cruzo meu braço e fico olhando a operação assim. Cara, eu treinei os nossos colaboradores para virar uma máquina de delivery. Não pense que é o Walter, não. Qualquer um, mano. Mas você tem que se dobrar e entender muito do que você faz. Pra aventureiro, mano, é só aventura. Show de bola, show de bola. Galera, foi mais um episódio. Gabriel, sensacional. Gabriel, meu Posso brother. dar só Vai lá, a fala final? Fala aí, cara, você que manda. Mas não é Assim- da final do Paulistão, não, né? Não, assim, galera, eu acho que o entendimento tem que ser o seguinte, né? Se tiver uma lição nisso que eu acho que é a principal. Cara, se você é pequeno e tá passando dificuldade, estuda. Se você é médio e está em processo de crescimento, continue estudando. Se você é grande pra caraca, continue estudando. Essa máquina, que pra gente é muito novo, é muito recente ainda, delivery Sim. no Brasil, Tá louco. ele evolui muito rápido. E o que a gente tá falando aqui hoje, se você estiver assistindo daqui 4 meses, pode não fazer sentido algum, né? Então o processo é esse. E eu sou super aberto a isso, irmão. Se você falar assim, Gabriel, eu entender que o seu negócio realmente você não tem condições, se você precisar de uma ajuda minha e eu puder te ajudar, te dar orientação, eu, o Walter, o Guto, a gente tá aqui pra isso, irmão. Sim. Eu acho que quando o Walter veio com a proposta do Delivery no Quadrado, o foco é ajudar realmente. Sim. É lógico. Isso. A gente tem Por conta trás- pra pagar também, pessoal. E não tá fácil, não. Se você for médio, de médio pra grande, cara, nós estamos montando uma agência. Aí, estou tomando mais uma. sensacional. Ele não Olha aguenta, né? Olha, minha bocona. Ele não Nós aguenta. estamos Olha. montando uma agência que vai cuidar
do seu iFood, vai cuidar do seu tráfego pago, vai cuidar Do marketing. do marketing, vai cuidar das redes sociais. Mano, acredite. E se for em Brasília ou São Paulo, operação Treinamento local. de operação. Entendeu? Ó. Então, assim, brother, não perde. É baratinho? Não. Mas é um custo-benefício sensacional. Só que também não é caro. Não é nem baratinho, nem É um caro. investimento, né? É um investimento. E é o preço justo. E todo mundo precisa de fazer Cara, e investimento. assim, de verdade, a gente tá se doando pra esse projeto porque a gente acredita muito no delivery. Sim. Mais uma vez, todo mundo tem conta pra pagar, a gente tem família, mas a gente pensou num negócio que, teoricamente, se o Guto cobrasse o que ele cobra pra um cliente, já daria mais caro que o projeto todo. Sinceramente. Sim. A gente tá cobrando um valor bem acessível pra... Não, por pra eu, dois pontos, né? pra eu dar uma consultoria pra treinar uma operação, sabe o que eu faço? Eu levo ele lá na minha, vem cá pra você ver o que é uma máquina de delivery. Sim. E eu coordenando ali de maestro. Vai. Na hora que ele vê, ele fala, cara, eu quero minha operação assim. Porque às vezes o cara tem um bom produto, o cara tem um bom movimento, tem um bom faturamento, mas ele oscila. Depende de mil coisas, depende dele estar lá, depende... E além de tudo, você tem que entender os meses do ano, né? Porque tem um Sim. mês que você vai vender muito, no mês seguinte você vende mal, é porque é do mês, são alguns fatores envolvidos, e você, se você não sabe, você Atualizações não do entende. iFood. Galera, cada 4 meses aí o ideal é você tá mexendo nos itens do seu iFood em questão de visibilidade, né? Foto, nem que você... Cara, eu tenho uma foto profissional, a foto é linda, muda o fundo dela. Né? Cara, Mas troca. Né? outra entrega, hein? É. Então, Isso assim, não é pouco entrega, isso que ele falou agora. tem muita coisa, muito detalhezinho. Acho que a gente vai começar a criar muito conteúdo para isso gratuito, para que vocês tenham acesso. E tem milhares aí na internet, muito bons. Só filtrem quem vocês ouçam, Sim. porque também tem muita gente que vai te entregar coisa aí que você vai fazer coisa errada para vender. E acho que o foco não é esse, né? Tudo tem que vir com o trabalho. Mas, né? Agora Mano, que o o nosso- Walter entregou, É. conte com a gente. Tem um cara, pra mim, cara, eu conheci o Guto, falei pro Walter na segunda reunião, eu falei, cara, o Guto é diferenciado. É diferente. O marketing dele é diferente, não é mais do mesmo, não é papo furado, não é porque a gente tá junto, trabalhando junto. Tanto que quando a gente começou a conversar sobre essa ideia de projeto, de cuidar de restaurantes, era eu e o Walter. Quando o Guto entrou como diretor de marketing, eu falei, cara, traz o Guto junto, porque faz total sentido, né? E pelo menos a validação já existe, né? Sim. Feijoada do Imperador tá aí pra E o contar a grupo história. Temos um case, né? Tem o Temos um case. case e estamos subindo Tem com o os outros. case. E assim, pô, muito legal isso tudo, porque junta 3 cabeças aqui, né, em áreas que é fundamental para qualquer delivery. Então, já despedindo aqui agradecendo o Gabriel de novo. Walter, mais um episódio top, hein? É nóis. E, cara, no link aqui na descrição vai ter o site do Grupo Imperador Delivery. Tem área de contato lá, se você se interessou, né, e Vamos quer colocar os Insta do pessoal lá. de todo mundo, né? Se você se interessou também na consultoria e tudo, entre em contato com a gente por lá, que a gente vai te atender por enquanto por ali, até a gente tirar essa ideia do papel, do forno e colocar o nome, colocar uma marca pra gente sair nesse Brasil afora aí, ajudando vocês a faturarem mais, beleza? Obrigado mais uma vez. Segue o Imperador. Vamos junto. Galera, obrigado, Valeu, até Gabriel. a próxima. Galera, obrigado. Obrigado pelo Fala, convite. Gabriel. Até a Show de bola. próxima. É nóis. Tamo junto. Obrigado, gente. Boa noite, galera. Eu-